Boa noite, pessoal. Eu sou o Rodolfo, muitos de vocês já me conhecem. E aí hoje eu tô aqui com a nossa heroína, a Ana Paula. Nossa heroína de hoje. E eu queria que você contasse um pouco da sua história, Ana Paula. Porque aqui no canal, aqui nesses podcasts, no nosso canal, a gente sempre conta histórias sobre empreendedorismo, seja na área de empresarial, na área de concursos também, na área esportiva, enfim. Onde você estiver empreendendo, eu acho que você consegue, com certeza, contar histórias aí e ajudar as outras pessoas. E eu tenho certeza que a sua história, pelo que eu já escutei, é muito boa. E agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida aí, desde que você começou a empreender. Então, boa noite, pessoal. Como eu já disse, eu sou a Ana Paula. Eu vou fazer um combo da história que eu espero que vocês gostem. Enfim, eu sou filha de pais separados. Meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano de idade. A minha mãe é uma pessoa muito humilde, estudou só até a 4ª série e não tinha condições financeiras de me ajudar a fazer cursos, a estudar. Mas enfim, graças a Deus eu tenho o auxílio dos meus tios. Só uma pergunta, você chegou a fazer cursinho ou você estudou por conta própria sempre? Eu estudei um período por conta própria, porque eu não tinha dinheiro para pagar o cursinho. E depois, graças a Deus, eu consegui começar as aulas em cursinhos. Certo. Que eu acho muito importante, porque ali você tem as pessoas que vão te direcionar para a prova. Então, elas vão te dar a orientação do que você precisa estudar. E isso é fundamental. Certo. E da forma que você precisa estudar. Então, é muito importante. Então, eu sempre estudei em escola pública e o ensino já era deficitário naquela época, mas eu sempre me esforcei. Eu era a CDF da turma e eu gostava de estudar, gostava de tirar notas boas e sempre tentei estudar sozinha. Nesse momento você, apesar de você estudar bastante, você viu algum amigo seu que estudou com você no colégio público, que passou em concurso público também, mesmo não sendo o melhor da turma? O que você acha sobre o ensino público e privado? Você acha que fez muita diferença? Ou você acha que você fez mais diferença do que o próprio ensino? Então, eu particularmente não conheço nenhuma pessoa que tenha estudado comigo que hoje é servidor público. Mas tem pessoas que fizeram sucesso na área de abrir uma empresa, outras abriram uma lanchonete, enfim, no comércio. Mas de serviço público, na verdade, desde novinha é o que eu queria e eu não via ninguém que estudou comigo querendo aquilo. Sempre foi o meu objetivo. Legal. Que é aí que entra a parte. Então, estudando em escola pública, graças a Deus os meus tios me auxiliaram a estudar, a fazer cursinho de inglês, a fazer, por exemplo, natação. Então, graças a Deus eu tive esse suporte, mas escola realmente era muito caro, particular. E aí eu, com 12, 13 anos, eu comecei a me interessar por concursos públicos. Por quê? Minhas tias trabalhavam no Tribunal de Justiça e eu ia com elas para lá. E criança naquela época podia entrar, ficava muito tempo lá, a gente não atrapalhava e o serviço na época era menor, Brasília era muito menor. Então eu gostava muito do que elas faziam e eu, aos 15 anos, resolvi para minha vida que o que eu queria era ser analista judiciário do Tribunal de Justiça, como as minhas tias. Para isso, eu tracei um planinho, porque realmente eu não tinha como fazer aquilo, simplesmente deixa acontecer. Você fez um plano, traçou aos 15 anos. Ah, já tinha 15 anos. Aos então. 15 anos, porque foi quando eu decidi que o que eu queria para minha vida, que é quando se começa a cobrar. O que você vai fazer na faculdade? O que você vai ser? Então o seu estalo foi a sua família? Sim, a minha motivação foram as minhas tias. Porque eu ia com elas e participava do serviço delas. Esse foi seu estalo, então? Foi aos 15 anos. Aí começou
Minha jornada. Seu empreendedorismo, sua jornada do herói. Exatamente. Para chegar até seu objetivo. Foi. Legal, aos 15 anos. Então. Beleza. Você fez um plano, conta como você fez esse plano, como você teve essa ideia? Então, primeira coisa, para ser analista do tribunal, como as minhas tias, eu precisava do curso de Direito. Eu não tinha, eu sabia que eu não tinha muita base para passar na UNB, mas eu tentei. Então, aos 15 anos, eu comecei a estudar com as apostilas, eu pedia para os professores, eu pedia para alguns colegas, até para a minha família. Então, eu comecei a estudar, mas eu não sabia muito bem como é que era o estudo para o concurso público. Eu fiquei meio perdida nessa fase. Mas, enfim, fiz o PAS, não passei na UNB. Só um minutinho. Para quem não conhece o PAS, hoje em dia muita gente já conhece, né? Mas, na verdade, ainda tem o PAS, né? Só porque não tem em todo o Brasil, né? Então, é o programa de avaliação seriada da UNB, que você faz do primeiro, no segundo, terceiro, antigo primeiro, segundo, terceiro ano, né? Hoje já mudou a nomenclatura, e te permite entrar na faculdade, fazendo essas provas em 3 anos diferentes. Mas pode continuar, só uma explicação. Então, mas aí, como existia o PAS na época, então eram 3 etapas, eu fui bem colocada, assim, eu tinha nota boa, mas não para o curso de Direito. Então, eu realmente não conseguia entrar. Pelo vestibular normal, eu também não conseguia entrar. Mas passei numa faculdade particular. E aí que começou a questão do dinheiro. Que eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade e eu também não tenho emprego ainda. E eu recebi na rua um bilhetinho do Exército de um curso que você fazia uma prova e você entrava no Exército por uns 8 anos, era uma coisa mais ou menos assim, eu não vou lembrar de dados do curso. E eu cogitei isso, porque eu estava desesperada, eu queria fazer o curso de Direito, mas eu não tinha como. Só que aí, graças a Deus, naquela época não era exigido que o estagiário fizesse a prova ou estivesse em determinado semestre para entrar no estágio. Então, a minha tia falou, Paula, existe a vaga no tribunal para estagiários e você precisa só estar matriculada. E aí, graças a Deus, a matrícula na Católica, que foi onde eu passei, ela era um pouco antecipada, você fazia mais ou menos em dezembro. Então, eu comecei o meu estágio antes de começar a minha faculdade. E nisso eu fiquei no tribunal como estagiária. E aí é que eu quis mais fazer parte do quadro de servidores, porque eu achava lindo. E aí eu fiquei durante 2 anos, que era o possível. Quando eu saí... Você tinha quantos anos nessa época aí já? Eu já tinha 18. Eu fiquei... Depois dos 2 anos? Não, aí eu já estava com 20. Com 20, né? Isso. E você estudando enquanto você fazia estágio? Enquanto eu fazia estágio, eu fazia faculdade e estudava. Aí eu já... Cursinho não, sem cursinho. Sem cursinho. Eu não... Dando tiro para todo lado. Mais ou menos. Eu sempre quis ir para o judiciário. Na verdade, assim, essa expressão que eu utilizei foi mais para dizer que, como você mesmo disse, não sabia se direcionar para o concurso, não sabia o que estudar. Então, exatamente. Nessa época ainda você já Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu comecei a entender como era o processo. Então, os meus professores explicavam, meus colegas, muitos já eram técnicos de outros, ou outros tinham já nível superior. Então, eu comecei a perguntar. Então, eu sempre falava, como é que eu faço? O que eu tenho que estudar? Como eu tenho que estudar? Então é importante a gente procurar ter um mentor, orientação, que orienta a gente, sem dúvida. Tanto do método de estudar, como também do que estudar. Exatamente. Porque as provas são muito específicas. Eu estou tentando captar os insights aí. O seu estalo, essa parte inicial aí, que você pegou uma pessoa que... seus amigos que realmente te direcionaram, eu acho que isso aí com certeza foi muito importante. Sim, os professores já eram concursados ou gostavam do estudo direcionado, então o meu estudo sempre foi voltado para concurso público, para o TJ. E aí eu saí do estágio mais ou menos com 19 para 20, não me lembro. Entrei num outro estágio muito bom, só que eu trabalhava o dia inteiro, mas era muito bem remunerado.
E era uma assessoria jurídica, que aí eu já estava um pouco avançada na faculdade um pouco. E lá não fiquei por muito tempo, porque a faculdade começou a me exigir o estágio supervisionado. Eu não lembro, mas eu tinha que fazer o estágio. Como eu queria me formar e eu precisava de um tempo para fazer a monografia, com uma grade não muito apertada no final, porque isso era uma coisa que ele já me orientava, olha, no final faça poucas matérias, porque vai ser puxada a monografia. Então eu estudava de segunda a sábado, de manhã e de tarde. Eu estudava à noite, fazia o estágio de segunda a sexta, estudava à noite, e no sábado de manhã e à tarde eu estava na Católica. E aí, quando eu já tinha fechado a grade, me informaram que eu precisava fazer esse estágio, tinha que ser de segunda a sexta e tinha que ser no horário diferente da aula. Ou seja, eu não ia conseguir, eu já estava com a grade toda preenchida à noite e eu não ia conseguir fazer de manhã ou de tarde, porque o trabalho não ia me liberar. E aí foi aonde eu tive a ideia de vou juntar cada centavinho, já que esse estágio pagava melhor, vou juntar cada centavo. Acho que na mesma época eu consegui o FIES, que graças a Deus eles pagavam 70%, e aí ficou mais tranquilo para a faculdade. Eu estudei com o FIES, eu terminei de pagar o FIES não tem muito tempo. Ah, que legal. E O legal é ver que em diversos momentos, por mais difícil que seja, você dá um jeito. Você vai conseguir a solução. Exatamente. Você está correndo atrás, está trabalhando, está estudando de manhã, de tarde, de noite, final de semana, e mesmo assim você consegue arrumar uma solução para o seu problema. Isso é esse objetivo incessante, você vai correndo atrás dele sempre, sem parar, e são as maiores características dos empreendedores. Isso. Porque aí, num dado momento, eu fiquei tentando o FIES, e eu realmente, acho que eu não consegui no começo, mas quando eu consegui, que eles passaram a pagar 70%, aí eu pensei, como eu vou ter que fazer esse estágio, eu vou juntar o dinheiro no meu trabalho, o máximo que eu puder, e aí eu vou ter que passar os 6 meses só estudando, porque o concurso do TJ ia sair. Eu já sabia que ele iria sair, porque eu já tinha vencido o anterior. Então eu falei, durante esses 6 meses eu vou me dedicar ao tribunal e à faculdade e vou pagar os meus gastos com o que eu consegui juntar. E foi o que eu fiz. Quando eu voltei a estudar na Católica, era em fevereiro mais ou menos, eu tive que pedir para sair do estágio maravilhoso e fiquei me bancando por conta própria, o dinheirinho contado, porque eu já sabia, era aquele gasto que eu podia ter. Minhas tias e meus tios não podiam me ajudar muito porque eles tinham a vida deles, os filhos deles. Então realmente eu também não queria atrapalhar ou não por orgulho pedir ajuda, mas eu sabia que era complicado para eles também me ajudarem. E aí eu fiquei durante esses 6 meses me bancando sem trabalhar e estudando. E o concurso foi, eu não me lembro exatamente, mas quando saiu o edital, eu comecei a estudar, entrei num cursinho, não era lá muito bom, mas eu tinha a orientação que eu precisava. Só que eu não passei na prova. Eu nem sequer fui classificada. De técnico, eu ainda não podia fazer o de analista, porque eu ainda faltava um tempo para formar. Você estudando há quanto tempo? Eu sempre estudei. Eu nunca parei de estudar. No cursinho? No cursinho, eu acho que eu fiquei de quando saiu o edital para quando foi feita a prova. Mas era um cursinho assim, uns 2 meses. O edital, nessa época, o edital era um pouquinho mais de tempo. Hoje é bem corrido. Certo. Por isso é que você tem que estar muito preparado antes. Então eu nunca parei de estudar, mas eu não passei. E realmente assim, foi um momento muito difícil, porque eu não tinha emprego, o meu dinheiro estava acabando e eu não tinha passado. É como você imaginar assim, nossa, eu investi e eu não consegui. Foi um momento complicado. E você estava estudando sem ser pelo cursinho há quanto tempo já nessa época?
já tinha 6 meses, né, da prova, que eu fiquei sabendo que ia ser feito o concurso até a prova 6 meses. Você já estudava antes disso? Já estudava, eu nunca parei até porque a faculdade me dava essa base. E você estava estudando então há quanto tempo? Desde os 15 anos. Dos 15? Eu nunca parei de estudar para concurso, que é o que eu Então queria. você está estudando desde os 15 anos e aí Sim. você já tinha... Comecei a ter base quando eu entrei na faculdade 17, aí eu tinha 20. 25 anos estudando. Sim. E aí você não passou no concurso que você queria? Não. Que era seu objetivo? Não passei. Nossa, que quieta. Então, Meu Deus. mas aí E tá, e eu quero saber exatamente nesse momento como você se sentiu. eu me senti Primeiro, derrotada. como você se sentiu e depois como você conseguiu sair. Porque eu acho que muita gente já deve ter se sentido assim. E o grande tchan no negócio é como você conseguiu superar isso. Eu quero que você me fale, assim, Descreva. o que aconteceu nesse momento. Então, Que deve ter sido um momento muito difícil. chorei muito. Porque quando eu saí da prova, aí já tinha um gabarito provisório e eu vi que eu não ia passar. Eu não tinha um mínimo que você tinha que fazer em algumas matérias. Eu fui muito bem em umas, por exemplo, provimento, mas eu não fui bem em processo civil. Então eu não tinha nota para passar, a não ser que cancelasse metade da prova, não sei. Chorei muito, fiquei arrasada, mas falei, eu sei o que eu quero para mim. Então, se eu não conseguir agora, eu vou conseguir mais tarde. E aí eu fiz inscrição para o concurso da Polícia Federal, que era logo depois do tribunal. Quantos meses depois? Eu não vou me lembrar, mas eu acho que era um mês, mais ou menos. Ah, então era bem perto. assim. Era muito próximo, só que era totalmente diferente o conteúdo. Certo. Não tinha nada relacionado. E saiu o edital, mais ou menos, a prova foi rápida, assim, entre o edital e a prova. E aí eu estudei a matéria específica, fiz o possível, consegui bater todo o edital que a gente fala. Acho que 1 mês e meio, 2 mais ou menos. Muito pouco. Tinha uma base, mas era muito diferente, porque o do tribunal você tinha o direito. E da polícia era a parte administrativa, então eles queriam saber se você sabia fazer ofício, coisas da legislação deles, enfim. E aí quando eu fui fazer a prova de coração aberto, assim, seja feita a vontade de Deus. E aí eu passei. E Nossa, dentro das vagas. Então dentro de 2 meses você saiu do fundo do poço. Foi. Do fundo do poço. Comecei a estudar uma matéria que eu não tinha a menor noção. Cara, que bacana. E aí... 2 meses. E aí você fez cursinho também ou agora foi por conta própria? Foi por conta própria, eu não tinha mais dinheiro. Você já tinha um método de estudar também? Sim, aí eu comprei a apostila e fiquei estudando, tanto que nessa época foi complicado porque meu avô ficou doente. E eu me lembro de estudar a prova... Dentro desses 2 meses? Tudo dentro desses 2 meses. Meu avô teve um AVC, ficou internado, a gente precisava trocar, alguém precisava ficar com ele em alguns horários. E eu me lembro de eu estudando, meu avô lá deitadinho, dormindo, e eu estudando para a prova. Nossa, desesperação. Exatamente. Show. Difícil, eu estava triste, porque vendo meu avô naquela situação, mas ao mesmo tempo eu fui. E Seu aí objetivo você empreendeu até você chegar. E aí aos Na verdade 20... não era o seu objetivo final, Ainda. né? Mas, poxa, pra quem tava na situação que você tava... Exatamente. Meu Deus, você tinha acabado de chegar no céu. E aí eu passei dentro do número de vagas, eu estava sem emprego, então meu dinheiro estava acabando. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu cheguei a pensar em ter que não cancelar, mas como é que fala? Trancar a faculdade. Porque eu não ia mais ter dinheiro. Ou eu arrumaria um emprego ou eu trancaria a faculdade. Certo. Nesse Aí período. você passou... Passei e quando saiu o resultado já saiu minha convocação. Nossa, que bacana. Você foi uma das primeiras, então. Não fui uma das primeiras, é porque tinham muitas vagas nesse concurso. Assim, quantas pessoas que existem num concurso desse? Eu não sei. Quantas Mas eu vagas sei. tinham? Não me lembro, mas eram muitas vagas, eram umas 700, eu passei mais mas- ou menos em 200. Você foi uma das Por aí. primeiras. Enfim, Deve eu ter, estava entre as deve vagas. ter 70, 50, 150 mil pessoas. Que foi uma Nesse das eu não primeiras. lembro não, acho que tinha uns 27 mil.
15 mil, mas enfim. Mas enfim, você foi uma das primeiras, né? Eu entrei, eu fiquei dentro do número de vagas Show. e fui convocada. Certo. E entrei. Aí o meu dinheirinho deu para continuar. Minhas tias falaram também, ó, se legal. precisar nesse período a gente te ajuda. Graças a Deus não precisou, porque eu fui lá o dinheirinho contado, mas deu. Certo, A poupança deu. Mas aí beleza, você passou no concurso que não era aquele do seu objetivo. Mas você eu já parou era por aí? nível médio, não, E você de parou? forma alguma. Eu queria ser analista do Tribunal de Justiça. Certo. Então você E, perseverou atrás do seu sonho. com certeza. Independente se tinha passado um concurso bom ou não, você queria aquilo. Exatamente. Continuou correndo atrás. Exatamente. Depois de cair, conseguiu chegar num lugar muito Foi. bom e vamos lá, agora eu tenho que subir as escadas. Isso. Aí, para Bacana. isso, eu precisava me formar, porque eu era nível médio. Ah, legal. Então, aos 20, 21, não me lembro, eu me tornei servidora pública federal. E para mim já era o máximo. E continuei fazendo a faculdade, me formei. Depois eu pensei, eu preciso fazer pós-graduação, até porque no tribunal você tinha isso, né, de qualificação. E aí eu falei, não, aí eu saí da faculdade, continuava fazendo concursos, mas não passava. E aí fui fazer a pós-graduação. Nesse período, saiu o concurso da Caixa Econômica. E eu não sabia nada da parte bancária. Mas você queria fazer esse concurso? Queria, porque ele era melhor do que o da polícia. Certo. Eu trabalharia menos e ganharia mais. A carreira era muito melhor, na polícia a carreira não era muito boa. E eu fui fazer. Só que Você estudou quanto tempo? 1 mês e meio, 2, não Mas me você lembro. continuava estudando? Continuava Você parou de estudando para o estudar? tribunal, para Você pós-graduação. nunca parou de estudar? Eu nunca parei de estudar. Porque se você para de estudar, isso aí é uma coisa que os meus professores na faculdade me ensinaram. E é verdade. Se você para, você perde o que você já estudou. Não que você vai esquecer 100%, mas se você se mantém num ritmo, você vai conseguir manter um estudo. O estudo você vai conseguir conciliar o seu conhecimento, vai agregando. Se você para, você desanima, você perde tempo de estudo. Eu realmente... Muito importante essa dica, muito importante. Exatamente. Você tinha quantos anos nessa época? Aí eu já Você estava fez o com concurso? 23 ou 24, mais ou menos. Estava estudando há 9 anos, 8, 9 anos já. Isso. Direto, sem parar. Sem parar. Nossa Então, Senhora. assim, a polícia eu trabalhava o dia inteiro, eram 8 horas, e fazia a faculdade à noite. Quando eu terminei a faculdade, eu já entrei na Como é que pós-graduação, você conseguiu estudar? de madrugada. Nossa Senhora. Eu acordava, eu não Caramba. conseguia chegar da faculdade. Isso é uma coisa muito interessante, que eu já escutei algumas pessoas falarem, que a eficiência com que você estuda, dependendo do caso, você estudando 2 horas por dia, você é mais eficiente do que uma pessoa que estudou 8 Então. horas. E você, estudando há 9 anos, eu acho que você já tinha esse know-how. Tinha, porque assim, isso é muito importante, você precisa se conhecer. Você pode Caramba, receber que dicas legal. que forem, mas às vezes você não vai conseguir seguir o mesmo ritmo. Eu não tinha condição de estudar 8 horas por dia, eu trabalhava o dia inteiro e ainda estudava à noite, então eu também não conseguia chegar da faculdade e seguir logo para os estudos. Então o que eu fazia? Eu chegava, comia alguma coisa. Quando não dava para comer alguma coisa em casa, que mais ou menos eu já comia na faculdade, ou ia comendo dentro do ônibus, para chegar em casa já alimentada. E aí eu já ia dormir, dormia mais ou menos até as 3 horas da manhã e acordava para estudar. Então eu ficava para fazer as coisas da faculdade e da pós-graduação também. E a pós-graduação, como eu queria concurso, eu fiz ela um pouco direcionada para os concursos. Então eu ia ter especialização, mas ao mesmo tempo eles me treinavam para concurso, independente de qual fosse. E aí eu estudava, fazia as coisas de madrugada e depois voltava a dormir mais um pouco e no outro dia acordava para ir para o trabalho. E nisso foi um bom tempo.
Fica parecendo que eu sou burra, né, gente? Mas assim... Eu acho que... Enfim, eu não... Para você chegar no seu objetivo, eu conheço pessoas que já estudaram muitos anos. Eu conheço médico que fez mais de 20 vezes vestibular de medicina para poder passar. E é uma coisa que eu falo aí, é importante. Seu sonho. Eu não sou inteligente, eu sou esforçada. Então, às vezes vale mais. Eu não era aquela que pegava as coisas assim rápido, eu tinha que estudar. Então, por exemplo, na faculdade eu até desenvolvi um pouco de tendinite, porque na hora que o professor estava falando eu escrevia tudo. Não tinha gravador, não tinha, e era caro. Aí o que você falou tem uma coisa bastante interessante, bastante mesmo. Uma coisa que a gente chama o mito do gênio, ou o mito do dom. Albert Einstein, que a gente tem como gênio, ele falou que 99% das vezes que ele tentou fazer o que ele fez, ele errou. Exatamente. Só que uma vez ele deu certo. Exatamente. Dessa vez que deu certo é o suficiente. Quer dizer, então Albert Einstein, ele é esforçado. Exatamente. Sim. E é o meu caso. Eu era esforçada. Você é um gênio, então. Não, eu era esforçada. Isso depois vai até influenciar na minha atual situação. Mas vamos lá. Então, no concurso da Caixa Econômica, eu não sabia nada. Não fazia a menor ideia do que era aquilo lá. Mas eu peguei, comprei a apostila, não fiz cursinho e estudei. Só que aí eu tinha uma cirurgia do nariz para fazer, que eu tinha um desvio de septo muito grande. Aproveitei e fiz plástica, gente, mas tudo bem. Isso não importa. Mas aí... É importante se sentir bem. Então, e eu tinha que fazer essa cirurgia, porque era de graça e era quando tinha data. E a cirurgia era 3, 4 dias antes da prova. E aí eu falei, mas eu vou fazer a prova. E aí eu fiz a cirurgia. Não sei se vocês sabem como a pessoa fica, mas você fica com a cara inchada, que na minha época colocava uma tala no nariz e você fica muito roxa. Então, aí no dia da prova eu pedi pro meu tio me levar. E aí ele falou, você tem certeza que você quer ir? Eu falei, eu vou. E aí eu fui fazer a prova e eu brinco que só de susto eu matei pelo menos uns 3 candidatos, eu tava horrorosa. Os candidatos aí na hora que eu cheguei pra fazer a prova, a primeira coisa que a pessoa que foi pegar os meus dados falou assim, foi acidente? Aí eu falei, não, foi plástica. Feliz da vida, mas tava horrível. Então eu devo ter matado uns de susto lá, mas enfim, fiz a prova. Como foi, né? Então, eu não estava muito esperançosa, porque eu realmente não tinha aquele conhecimento específico. A prova era muito específica, né? E aí eu passei. Eu consegui a classificação. Que bacana. Pois é. Só que não passei bem de novo, assim, passei para talvez ser chamada. E aí continuei minha jornada na polícia, tudo, fazendo os concursos que tinham na área. Foi chamada? Então, aí eu fui chamada. E eu fiz todos os exames, fiz tudo que era necessário. Só faltava para assinar a carteira, porque na Caixa Econômica era SLT, então é uma empresa pública. E para ficar lá, na época era meio período, eu teria que pedir a exoneração da Polícia Federal. E esse foi um momento também de uma decisão. Eu falei, é isso que eu quero, o que eu quero para minha vida. Isso é importante, você tem que traçar, você tem que saber o que você quer, porque se você não sabe... E aí, você foi ou não foi? Não fui. Quando a pessoa me ligou e falou assim, amanhã você pode vir assinar sua carteira de trabalho. Eu respirei, orei e falei, Senhor, me guia para o que for melhor. E foi aí que eu pensei, eu não vou. Porque se eu for, eu não vou mais estudar, porque na Caixa Econômica, na época, quando você recebia uma função, eles davam, depois de um tempo que você tinha entrado, eles te davam uma função, ainda não, e era 8 horas, aí quem tinha essas funções passavam a trabalhar 8 horas. E eu sabia que eu não ia mais conseguir estudar. E eu falei, não é isso que eu quero para minha vida, eu quero ir para o tribunal, eu quero ir para o judiciário. Você abriu mão da oportunidade que era melhor do que você estava. Era. Eu ia ganhar mais, eu ia trabalhar menos. E eu tinha uma carreira que eu poderia... Você ia trabalhar menos? Era porque era meio período.
Aliás, eram 5 horas. Eu trabalhava 8. Mas você não ia conseguir estudar trabalhando mesmo? Não, eu ia conseguir no primeiro momento, mas era uma praxe na Caixa. Logo que você entrasse, rapidinho você ganhava uma função para você trabalhar 8 horas. E era muito serviço. Aí você ia trabalhar o mesmo tanto que você trabalhava? Trabalhava na polícia, ia ganhar muito melhor. E eu pensei, eu não vou. Eu fui crucificada por isso. As pessoas, que absurdo, como que você não vai? E eu falei, eu sei o que eu quero. E eu quero passar no tribunal. Muitas vezes na jornada do empreendedor, ainda mais o empreendedor que é apaixonado pelo seu objetivo, muitas pessoas vão te chamar de louco. Sim. Muitas pessoas vão duvidar da sua capacidade, das suas decisões, mas quando você tem um objetivo, não tem jeito. Nessa época, como eu já estudava há muito tempo, eu sabia que eu já tinha uma base boa, então era só uma questão de tempo. Show de bola. E aí você começou a estudar de novo pro TJ? E aí só pro TJ, porque eu já estava formada, eu já tinha pós-graduação e era o TJ. É porque eu acho que assim, até passei em outros concursos, você passou, então você falou, cara, eu já sei o método de estudar, já estudo nessa época eu já devia ter mais de 10 anos você estava estudando. Isso. Então eu falei, cara, agora eu vou passar no que eu quero. Caramba, 10 anos estudando. Aí entre a Caixa Econômica e o tribunal, eu passei em outro. Eu passei, acho que foi o CREA, não lembro, é um desses conselhos regionais. Passei, mas nesse eu não cheguei a ser chamada, ou pelo menos não me ligaram. Mas enfim, e aí eu foquei. Comecei a estudar específico para o tribunal e para analista, porque o conteúdo é diferente, assim, ele é o mesmo, mas ao mesmo tempo mais extenso. E aí comecei a fazer redação. Meu tio tinha uns alunos da UNB que davam curso de redação. Eu não tinha muito dinheiro assim, porque eu fazia os cursinhos e a polícia não pagava bem. E eu tinha que ajudar em casa e tudo. E aí meu tio arrumou, isso mudou, isso foi fundamental. Gente, se vocês peguem os alunos da UNB, eles são maravilhosos. E eu precisava fazer redação, a minha prova tinha prova escrita. Peguem os alunos da UNB, significa o quê? Pegar aula com eles? Assim, é porque eles dão curso, eles precisam se formar. Assim como eu tive que fazer um estágio. Certo. Então, existem vários cursos que os alunos da UNB fazem. Inclusive... Eles dão aula para as outras pessoas? Isso. De graça? Geralmente sim, ou com valor simbólico. Legal. E isso é só da UNB ou outros alunos do Brasil inteiro, de outras universidades? Eu não sei, eu acho que as universidades tenham, por exemplo, no direito você tem os núcleos de prática. Eu já ouvi falar que tem isso na UFSC também. Realmente eu também não... E aí meu tio falou, Paulo, eu tô sabendo que tem umas aulas de um rapaz muito bom que ensina, dá o específico tipo ensina o tipo de redação do tribunal. E se você quiser, vamos lá comigo, porque ele estava fazendo esse curso de redação. E, gente, como foi importante? Isso em tudo que você já estava estudando pro... Já, só que assim, eu sabia que não adiantava eu ter só o conteúdo. Entendi. Eu ia precisar da escrita. E a escrita era muito específica. Você tem que saber o que escrever, como escrever, no caso sempre era o CESP a banca. Então eu já estudava conforme o CESP queria. Então minha estudo já era direcionado para o CESP. Não era Fundação Carlos Chagas, nem ESAF, não. Eu estudava para o CESP. Então eu respondia as provas do CESP, fazia as das outras fundações, das outras empresas, porque é importante. Às vezes ali vai cair um conteúdo que depois o CESP vai pedir. Mas a prova era muito específica, então você não pode fazer, você não pode chutar, você tem que fazer. Você não sabe, é melhor você não responder a questão do que você errar, porque se você erra, você anula uma que você acertou. Então você tinha toda uma forma de estudar. A metodologia dependendo da prova. Exatamente. Como o CESP era da UNB, esse rapaz me orientou como fazer a redação. Então ele me mostrou como é que eu fazia o parágrafo. Então, por exemplo, colocar 2 dedinhos para começar, porque tinha que ficar bonita a redação. O começo, o meio e o fim, o que precisava, dentro daquelas páginas, daquelas linhas que eu poderia fazer e o que eu precisava colocar, né? Então, dependendo do tema que eu não sabia, eu ia ter que trabalhar a minha redação. Certo. E então, ele me orientou nisso. Você já estava estudando há muitos anos, então você pegou ali a sua deficiência, se
se Que era a redação. esforçou ali, entendeu como é que funcionava. Isso. Que ali nessa época você já acho que você já se entendia muito bem, já sabia seus pontos Já. fracos. Sim. E aí, como você já estava se preparando para a reta final, que era o seu objetivo. Eu sabia quando ia sair o edital. E aí eu entendi. direcionei também. Por exemplo, processo civil era um pesadelo para mim. E aí eu estudava mais processo civil. No cursinho, às vezes eu repetia uma aula numa outra turma e deixava de ir para o penal, que eu sabia um pouco mais, minha formação em penal. E aí eu ia para o cursinho, para outra aula para estudar e às vezes tirar alguma dúvida. Lá os alunos perguntavam e às vezes eles iam ter uma dúvida que eu tinha. Então eu Legal. também foquei muito nas matérias que eu não tinha tanta familiaridade. Certo. E como que foi esse concurso? Conta aí. Então, Agora eu fiquei curioso. Me conta logo essa história aí do TJDF. Então, aí saiu o edital do TJ, eu já sabia, eu não tirei férias naquela época. Quando saiu o edital, eu já estava juntando um dinheirinho, eu entrei pro melhor cursinho que tinha, e que era muito direcionado, e peguei férias. E aí eu emendei as férias com o recesso que a gente tinha, que era de uma semana mais ou menos, e com as férias do outro ano. Voltei um tempo, uns dias na polícia e peguei mais um tempo de férias. E aí eu fui fazer a prova. E quando eu fiz, eu fiquei arrasada, porque eu cheguei em casa chorando. Eu falei, eu não vou passar, não é possível, porque você se desespera. Mas você não sabia. Mas eu não sabia. E o gabarito saiu um pouco depois. Quando saiu o gabarito, eu falei, consegui. O mínimo dentro das matérias e a minha colocação era boa, razoável, né? E aí, quando saiu o resultado, eu não estava entre as vagas do edital, mas eu estava entre as pessoas que iam assumir. Porque existiam as vagas, só que não era tão rápido, Certo. né? Uhum. E aí foi muita felicidade. E o que aconteceu depois? Como eu não fiquei bem colocada, eu comecei junto com o grupo, a correr atrás das desistências. As pessoas que já tinham passado em concursos, eu ficava procurando e em cima me falava, por favor, desista, porque aí a pessoa não tinha que ser nomeada, ela não tinha que passar por todo aquele processo de dias de nomeação. Você começou a correr atrás do pessoal, Sim. do pessoal que já tinha passado e que tinha passado em outro concurso, Isso. para que você fosse chamada mais rápido. Implorando mesmo. A polícia já era banco de horas, então eu chegava, era o horário que eu podia entrar na polícia, era 7 horas da manhã. Eu chegava às 7, porque eu sabia que meio-dia eu tinha que sair para procurar o candidato tal, que era o único horário que ele estava disponível para assinar o termo de desistência. Ou então eu conseguia cumprir o horário e depois ir atrás de desistência, por internet, ligando. E aí, por exemplo, eu consegui desistência de um rapaz em Manaus. E ele falou assim, nossa, você quer muito isso? Eu falei, isso é a minha vida. E ele falou assim, eu vou então te ajudar. E aí eu mandei o termo para ele, ele imprimiu, ele assinou, ele foi no cartório e me mandou pro tribunal. Reconheceu firma e mandou. Eu recebi e levei no tribunal. Quanto tempo você foi nomeado Depois que saiu o resultado, 1 ano e meio, 2 mais ou menos. Nossa, ainda demorou. Não sei, demorou. Aí, porque eu não passei bem. Aí, né? Isso, porque os números de vagas iam surgindo com o tempo e mas eu antecipei muito ainda. Ah, bacana. Mas eu não passei bem colocada, eu passei. E aí eu lembrava sempre do que um professor tinha falado. A diferença entre você e o primeiro colocado é o tempo de serviço, porque o salário é o mesmo. E eu sabia e eu ia entrar. Então, no dia 5 de maio de 2011, eu tomei posse como analista do Tribunal de Justiça. Ah, que legal. E realmente foi um momento assim, que eu chorei na frente do vice-presidente que dava posse. Minha posse não foi a coletiva, porque eu estava viajando. E aí, o pessoal do RH já me conhecia e eles falaram, não, vamos fazer uma posse próxima, quando você voltar de viagem. E aí a minha posse foi no dia seguinte, eu cheguei no dia 4, no dia 5 eu tomei posse. Que bacana. E graças a Deus. E hoje eu sou analista do Tribunal de Justiça, eu realmente não quero, dentro do concurso público, outra coisa, é o que eu faço. Um tempo depois eu fui chamada para uma seleção com um juiz. E na seleção eu falei para ele, eu falei que era de uma vara civil e família, órfãos e sucessões. Eu falei, olha, eu não sei muito de processo civil, eu não tenho o conhecimento necessário, mas eu tenho boa vontade. E se o senhor me der a oportunidade, eu vou
eu vou pegar e agarrar. E ele me deu essa oportunidade. E hoje eu sou uma das assessoras dele. Ah, que bacana. Uma vara civil. Poxa, que bacana. E dá pra ver que você gosta bastante disso. Gosto. Só pelo seu olhar aí. Pelo choro. Eu sempre falo que o Tribunal de Justiça é uma mãe. Eu incentivo muitas pessoas que querem continuar, estudar mais, passar para promotor, procurador, enfim. Eu falo, é isso que você quer? Vá em frente. Porque o meu sonho eu já conquistei. E eu tô feliz você aqui. Foi muito atrás. Desde os seus 15 anos, você tinha quantos anos quando você passou? Quando eu tomei posse, eu tinha 27. 27, 12 anos estudando. Isso. Show de bola. 12 anos estudando. Quase a metade da vida dela, que ela tinha 15 quando... Cara, muito legal. E se você tivesse uma dica para dar para todo mundo que estava na mesma situação que você, que passou por toda essa batalha, por toda essa dificuldade, qual era a dica de ouro que você daria para todo mundo? Isso. Legal. Essa é a dica que eu dou. Pô, show de bola, show de bola. E eu, assim, depois de ter escutado essa história, eu vi que você tem um espírito de empreendedor. O empreendedor, ele não é somente para um empresário em negócios, como é mais o meu caso. Enfim, tem N categorias que você pode aplicar o seu empreendedorismo, seja no concurso público, seja para montar uma empresa, para você pratica esportes, para você que é um engenheiro de campo, para você que é um contador, enfim, né? Isso, o foco que é o que você falou, é o que tem que ter. Um empreendedor, uma pessoa que tem um negócio, ele tem que ter foco, tem que estar até o final. E eu achei fantástica. Eu achei fantástica. E eu achei fantástica a sua determinação. Eu acho que estudar, esse tanto de tempo que você estudou, esses 12 anos para chegar no seu objetivo, não é qualquer um. 3 ou 4 concursos sem passar. É legal, show de bola, show de bola. É muita coisa. Então, assim, um foco, assim, que desde a primeira vez que você me contou, eu já falei, caramba, quanto foco. Muito legal, estudou muito tempo. Pô, show de bola. E assim, eu queria deixar registrado aqui, eu queria reconhecer você por isso, porque realmente sua história me chamou a atenção. E eu acho que você merece mesmo estar onde você está. E porque você realmente fez tudo para estar aí. E assim, todas as vezes que você falou, nossa, eu passei, seus olhos encheram de lágrimas, então eu acho que é isso que seu coração queria. E assim, eu quero te reconhecer por isso, porque são pouquíssimas pessoas que conseguem. E assim, eu acho que todo mundo tem a capacidade de fazer isso. Só porque as pessoas têm que se orientar um pouco mais, né? Tem que ter um pouco mais de foco. E é isso, eu acho que sua história é fenomenal. E, bom, você quer falar as últimas palavras aí pro pessoal que está nessa jornada aí com você? Eu agradeço pela oportunidade de relembrar a minha história e realmente entenda o que você quer, se conheça. Eu sempre quis ser servidora pública, graças a Deus hoje eu sou. Então saiba o que você quer na vida e vai dar certo, persevere, só depende de você. O mundo está aí, então faça o que é possível, o que é necessário para atingir o seu objetivo, que todo mundo atinge. E isso eu posso garantir. Show de bola, show de bola. Então é isso, galera. A gente está chegando ao final do nosso
HeroCast. A nossa heroína aqui, Ana Paula Vilela, dessa vez. Show de bola, adorei a entrevista. Espero que você tenha gostado também. Com certeza. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e fica aqui esperando aí o próximo podcast, beleza? Então um abração, galera. Até mais.